Olá pessoal, tudo bem? Aqui Pedro Moreira, arquiteto urbanista, professor de arquitetura e urbanismo. Então hoje, iniciando os primeiros vídeos então do canal, eu vou iniciar uma análise de um projeto, né? Um projeto que eu estou desenvolvendo, enfim, a gente está trabalhando em cima dele, que é o projeto do Largo Alfredo Westphalen, aqui em desenho, né? Aqui somente o desenho de uma praça, né? Enfim, é um projeto de uma praça, uma pequena praça na cidade de Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul, Brasil, sul do Brasil, né? Melhor localizado no noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai falar um pouco sobre a importância do projeto de praça, de como a gente consegue trabalhar, né? E quais os desafios nesse projeto propriamente dito, que são desafios que a gente, como arquiteto e urbanista, a gente sofre, enfim, tanto na academia, fazendo trabalhos acadêmicos, como profissionalmente. Então, são desafios, assim, bem interessantes, né? Antes de tudo, a gente precisa falar sobre qual é a história desse lugar, desse projeto, né? O Largo Alfredo Westphalen, ele está localizado no centro da cidade de Palmeira das Missões, né, num entroncamento de ruas, né, na Avenida Independência. Então, e esse entroncamento, essa importância, ela é muito antiga, é uma dos espaços que foram, aonde foi fundado a cidade. A cidade tem dois lugares, o lugar inicial, que é a Vila Velha, né, que foi onde surgiu tudo, e logo depois, numa evolução de tempo, assim, veio a Vila Nova, né, e que isso chamado no passado, hoje em dia nem é mais o nome. A Vila Velha permaneceu, mas a Vila Nova não, né? Então essa Vila Nova é bem no centro da cidade, uma cidade com quase 150 anos, né? É uma cidade mais que centenária, né? Então ela tem alguns desafios um pouco diferentes. E com o tempo, por ser antiga, ela acabou não priorizando esses espaços públicos, né? E adequando para o novo, né? Então esse é um espaço, a denominação esse Alfredo Westphalen, ele foi uma importante figura, né? Uma liderança dentro do município, né? Então, e aí, combinado a isso, esse espaço, então, esse espaço ele se tornou, enfim, tornou um espaço central da cidade, um espaço bem importante. E combinado a isso, esse ano de 2021, com a loja maçônica Estrela da Palmeira, ela fez 100 anos, ela completou dia 16 de novembro, então, e como esse senhor, ele foi venerável mestre da loja, né, então, e foi um dos precursores, então, e a praça, por ser próxima, enfim, uma questão geográfica, ela se tornou um espaço a ser melhorado, visto que ela estava com problemas muito grandes assim em decorrer do tempo. Por quê? A gente via na praça problema de pavimentação, né? Pavimentação inadequada. Aqui vocês podem ver o desenho, ela é mais ou menos isso aqui, esse triângulo, né? Enfim, e esse triângulo ele tem caminhos assim que são caminhos que não são originais, né? Quem for ver a figura dos originais que eu vou deixar até aqui, depois vocês vão ver no vídeo os caminhos originais, uma foto mais antiga, né? Ele não tem não seguiu a sua originalidade e foi sendo modificada, né? Foi criado mais ou menos nessa parte aqui um calçadão, né? Aqui também essa rua aqui ela era fechada, né? É a General Firmino, né? Ela era fechada, enfim, e aí foi aberta novamente. Então tem uma questão de mobilidade, uma questão de fluxos, né? E aqui, então, como tem esse calçadão, ele foi se tornando diferente, ela foi tendo camadas distintas dentro dessa praça, e essas camadas elas foram, vamos dizer assim, se sobressaindo uma sobre a outra, enfim, e hoje ela tem, claro, que um espaço nesse nível aqui é muito mais alto a parte da praça do que a parte da rua, então algo que é problemático e tem escadas, né? Aqui há uma escada, aqui mais ou menos nessa região há outra escada, então os níveis eles são bem distintos, né? Isso
gente pode ir mais de 1 metro, né, de desnível, então é um problema. Problema para cadeirantes, um problema para idosos, para crianças, né, enfim, para todos aqueles que precisam utilizar esses espaços. E aí, então, o nosso problema veio com isso aí. Era um lugar que não tem também espaços para permanência, não há bancos, não existem, enfim, são canteiros simples, e um espaço que tem somente no meio, mais ou menos aqui assim, um busto do Alfredo Westphalen. Havia algumas árvores, deixa eu me recordar, se não me engano era aqui, né? Esses pontinhos então de árvores, e enfim, era isso, não tinha mais nada, enfim. O plano, né, todo desse projeto, enfim, dessa concepção de projeto, que eu também vou deixar depois ele finalizado, depois quando acabar o vídeo, então vocês vão ver como é que ele foi idealizado, enfim, uma projeção, uma praça muito simples, né? Ela é uma praça simples, mas é uma praça que é um ícone na cidade e que ela precisa ser funcional, ela precisa ter funcionalidade. Então, os nossos problemas eram esse, né? A gente foi chamado, enfim, para fazer, e os nossos problemas eram piso com problemas, iluminação pouca, né? Lugares assim que estão subutilizados, o próprio busto com a sua placa roubada, né? Não tinha mais. Enfim, um espaço que está um tanto degradado. Ele não está assim em estado deplorável, não, mas ele está degradado, né? E aí então, em conversas, enfim, a loja Estrela da Palmeira, pelo seu centenário, ela, com uma comissão, né, específica, ela resolveu então fazer essa transformação. E aí eu e mais uma equipe, né, com um engenheiro florestal, enfim, especialista na questão das vegetações, mais arquiteto também, e a gente começou a pensar algumas modificações. O princípio, né, assim, formalmente, o que a gente fez? Como é escasso os valores, enfim, e a gente começou a princípio ia ser só uma espécie de espaço de estar e monumento bem nesse espaço aqui, né? E aí teríamos postes, né? Bancos, lixeiras, mais alguns vasos, né, para vegetação, mas basicamente isso aqui. Então, a gente começou a pensar, enfim, e aí em conversas com o poder público, né, dialogando com o prefeito, com o vice-prefeito, com o pessoal que promove também a questão do Natal, das festas, né, do ano, começou a surgir outras ideias que foi necessário, né? A gente via lá também que não tem acessibilidade, que é um problemão. E a gente começou a pensar, não, mas espera aí, vamos trabalhar mais, né? A gente conseguiu também um financiamento maior, né? Que é uma coisa importantíssima num projeto assim. E a gente começou a desenvolver algumas outras coisas, né? Como rampas, como a guia do piso podotátil, né? Para quem não conhece, piso podotátil é aquela guia para pessoas com deficiência visual, né? É o piso tátil, o piso podotátil por causa do pé, né? Enfim, vai tendo essa guia. E aí a gente começou. E daí então, hoje a praça ela tem a pedra, é uma pedra que ela não é regular, ela não tem uniformidade. Então, toda a pavimentação aqui, eu vou só marcar onde são canteiros, né? Isso daqui é canteiro. Enfim, todas as outras partes elas são pavimentadas. A gente ficou pensando, ok, mas e aí a água, né? Para onde vai essa água? Então, nos surgiu a ideia de colocar piso intertravado de concreto, né? Os pavers. Então a gente vai transformar tudo isso aqui de paver, né? Um paver que que ele é drenante, né? De preferência, então, porque ele é junta seca. Então, enfim, então essa água vai escorrer. Outro caso importante foi também que havia no local árvores antigas que já estavam com problemas, enfim, que os especialistas atribuíram e trabalharam, e a gente substituiu, né? Substituiu por acácias amarelas, né? Então, e ficou bem interessante, assim, no contexto. Então, eu refiz, eu
eu reorganizei o projeto, porque ele passou por alguns pontos, né? As árvores, elas são um projeto original, enfim, e era, a princípio, como eu falei para vocês, as árvores e esse espaço central. Aí a gente começou a colocar piso podotátil, todo esse pavimentação, né, em paver, né? E aí também surgiu, nessas conversas com o poder público e tudo mais, a necessidade de um espaço para uma casinha, para alguma coisa assim. O projeto, a gente ficou pensando como é que a gente vai fazer uma casinha no meio do lugar sem ficar estranho. A gente ou faria um gazebo, ou alguma coisa semelhante, ou faria um palco. Foi o que eu pensei, me veio na cabeça a gente colocar um palco. E aí então, bem no meio, a gente vai fixar um palco, e esse palco é o que é para fazer digamos assim, as linhas mestras da nossa pavimentação. A nossa pavimentação vai toda a partir dessas linhas mestras, né? Então, e aí então foi surgindo uma ideia, né? Daí então tudo isso aqui começa a melhorar, começa a ficar mais livre, mais fácil de circular, né? Que as pessoas possam utilizar. Nesse espaço que é alto, como eu tinha comentado antes, vai colocar vamos colocar um corrimão, né? Um guarda-corpo para que as pessoas não caiam. Nesse espaço também, em conversa, a gente está pensando em... Porque isso aqui tudo é vaga de estacionamento, tá, pessoal? Tudo isso aqui é vaga de estacionamento. A gente vai colocar, provavelmente, espaços para lixeira, né? Ainda vamos colocar mais bancos nessas áreas, ainda que a gente vai implementar. A possibilidade também de colocarmos água, né? Um sistema de... Hoje, a gente... Existem alguns sistemas anti-vândalos, enfim, que é um sistema de água, né? Água quente, água fria, água para PET, né? Que tem aí. E também a gente quer ver se coloca, então, mais bancos, espaços para carregamento celular, né? Que é uma necessidade mundial. E também a gente quer ver se coloca ainda mais, assim, mais postes também, é claro. Além dos postes que vão ter aqui de luz, a gente vai ter mais alguma coisa aqui, né? Alguma coisa que saia do comum, né? E são postes assim de até 5 metros de altura, então de 4 a 5 metros. Então esses postes eles vão dar uma iluminação mais local, né? Ajudando na segurança. Então a gente vai ter benefícios como segurança pública, iluminação a partir disso. Vamos ter câmeras também de segurança que já foi providenciado. Vai ter um espaço para as pessoas ficarem, permanecerem, terem acesso à internet gratuita, né, com uma parceria público-privada. A gente vai ter também esse palco, então, que vai ser um espaço de manifestações artísticas, culturais, enfim, políticas, se for o caso, se for necessário, e já é um espaço de manifestações políticas. E a gente vai ter um lugar aí que vai auxiliar, que vai ajudar muito na qualidade de vida, né, porque vai ser inclusivo, não vai ser só para uma camada da sociedade, não vai beneficiar poucas pessoas, mas vai ser um espaço de muita interação, né? Essa é a necessidade. Então, é uma melhoria mútua, né? É um projeto que eu fiz gratuitamente, né? É um projeto que a gente tem muito interesse que saia, porque é para todos nós. E você que está assistindo, então, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, eu convido a conhecer uma cidade mais que centenária, uma cidade histórica, uma cidade que está retomando o seu processo de trabalho e que, com certeza, com projetos assim, ela pode vir a prosperar urbanisticamente, arquitetonicamente, né? Que é a nossa intenção.
E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de inscrever, de curtir e de compartilhar.